Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui juntos novamente para mais uma live falando do direito sistêmico, principalmente das constelações e das leis sistêmicas aplicadas às organizações, às empresas, às organizações governamentais, aos tribunais. Vou falar um pouquinho da minha experiência com um trabalho com a minha equipe no fórum e algumas possibilidades, e hoje teremos um convidado muito especial, que é o meu amigo Marcos Castro, professor da Hellinger Schule, também acompanha Bert e Sophie Hellinger há uns bons anos, e tem uma boa experiência. Ele é servidor público, né? Algumas pessoas pediram aqui, eu falo da minha experiência como juiz, né? Que é o que eu tenho mais a dizer. Só que nós temos trabalhado muito com advogados, né? Juízes sempre trabalham com advogados, os advogados fazem parte de cada processo e os servidores também fazem, né? As OABs, elas têm instituído comissões de direito sistêmico, têm promovido congressos, simpósios, seminários, debates, grupos de estudo. Então tem muitos advogados, milhares de advogados já engajados de alguma forma com o tema das constelações do direito sistêmico, muitos fazendo formação, né? E os servidores públicos, servidores da justiça, né? Qual o papel dos servidores que também estão a serviço, né? Também se sentem e são inseridos no sistema judiciário, também são importantes e às vezes fundamentais no atendimento às partes e na ordem dentro do sistema judiciário também, né? Quando para dar efetividade ao trabalho dos juízes, os servidores são fundamentais. E o conhecimento das leis sistêmicas também tem um potencial de transformar a maneira de trabalhar dos servidores. Eu vou chamar logo o Marcos, estou aqui, se deixar eu fico falando, e agradeço a compreensão de todos que gostam de me ver falar. Fico feliz com isso, que é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos, né? Mas eu quero convidar o Marcos para ele compartilhar a experiência dele como analista judiciário, como chefe do setor, né, da secretaria, onde ele trabalha, diretor de secretaria. Ele tem uma experiência muito legal, tanto no atendimento ao jurisdicionado, ao cidadão, quanto na gestão com os outros profissionais, com advogados, com juiz. Qual que é o papel do servidor? Eu sei que muitos aqui que nos acompanham. Aê, Marcos, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Que bom tê-lo aqui. Coisa boa, que coisa boa. Então, Marcos, vamos lá. Fala um pouquinho aí de você, da sua história e da sua experiência. Bom, como você disse, né, eu sou servidor público e estou aí na Justiça Federal. É interessante, assim, trazer para o pessoal, né, porque às vezes muitas pessoas imaginam a constelação só naquele modelo, assim, de fazer um workshop grande, trazer representantes, mas também essa constelação que traz para nós uma postura, né, que a gente cresce com essa postura interna e que muito facilita nesses relacionamentos, né, quando você estava falando justamente do ser humano, né, e essa razão de continuar sendo humano, e como isso se relaciona, né? Como esses relacionamentos estão conectados, apesar de interdependentes, mas conectados. Então, assim, para mim a constelação veio justamente nesse momento e lá atrás, na Justiça Federal, e quando nós começamos a trazer isso para olhar também para esses relacionamentos que existem dentro da instituição, dentro da empresa, seja relacionamento interno, seja também com o jurisdicionado, né? Eu comecei aí, então, como você disse, com o Bert, com a Sofia, acompanhando, e foi sempre muito bom a gente estar junto, né, fazendo nossos cursos, indo para a Alemanha, fazendo esse aprendizado lá. Então, para mim foi muito prazeroso, sempre é assim, sabe? É um momento de conectar essa fonte que também é amorosa, mas que não se esquece da ordem, né? E por isso que se encaixa tão bem dentro do direito, quando a gente olha para isso com ordem e amor. Então é isso, é esse caminho aí que a gente vem fazendo. E aí, como é que você sente que influenciou, que tem influenciado esse conhecimento,
A gente sabe que a transformação na vida, né, nos relacionamentos, na família, em todos os aspectos, porque isso amplia a nossa visão e aí nós podemos nos guiar com mais clareza, com mais amor, né, obter resultados melhores nos nossos relacionamentos, que é o que a gente quer. E, inclusive, utilizar os conflitos a serviço do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, né? Porque eles trazem todo conflito traz um aprendizado, uma lição que a gente está precisando aprender, né? Mas aí, desse lugar que você ocupa dentro do sistema judiciário, no seu trabalho, o que mudou? Qual o diferencial, assim, desse conhecimento na sua prática? Olha, isso também, assim, vem com o tempo, né? Sendo construído. Não é algo que se chega assim, e agora eu aprendi algo novo e melhor e vou transformar aqui esse local. Até porque a postura que a gente aprende com a constelação não é essa, né? É justamente também ter esse respeito e humildade, né, para chegar quando é convidado. Então, dentro da Justiça Federal também, o que eu percebo, e agora cada vez mais tendo essa aceitação e querendo trazer essa visão sistêmica, né, olhando para o conflito, justamente porque isso que você trouxe, se percebe que, claro, existem muitos conflitos dentro das instituições, e com a visão sistêmica, qual é a mensagem que esse conflito quer trazer para nós? Não significa ficar idealizando o conflito, né, que o conflito sempre é bom e tudo, mas sim ele tem uma mensagem. E quando a gente pode dar espaço para essa mensagem chegar, nós também podemos nos tornar mais conscientes daquilo que realmente atua naquele local. Então, para mim, começou, né, como essa forma entre os próprios servidores. Foi assim, eu não falava, inclusive, nem que estava fazendo constelação familiar, mas a gente fazia dinâmicas, nossas reuniões. Dentro das nossas reuniões mensais ali que nós fazíamos algumas dinâmicas. E dentro dessas dinâmicas a gente poderia também olhar para algumas questões profundas que estavam acontecendo ali dentro da instituição, o que trazia para nós mais consciência para olhar para esse próprio conflito. Então, isso ajudou bastante, isso trouxe assim, mais calma, mais serenidade no próprio ambiente de trabalho. É algo mutável, é algo dinâmico, não é porque você fez um dia uma dinâmica e conseguiu que um ponto ali fosse para um lugar, né? Até essa questão do lugar é muito importante dentro das instituições, dentro das empresas. Percebo cada vez mais isso, Sami, assim, sabe? Quando você reconhece o seu lugar, quando aquele outro também pode olhar e perceber onde é o seu lugar de força. Porque existe uma briga enorme, porque as pessoas estão totalmente fora do seu lugar. Como você disse no começo, o magistrado tem uma tarefa, o servidor tem uma tarefa, o advogado tem uma tarefa, e se as pessoas começam a se perder nesses lugares, existe muita confusão. Então, a constelação familiar de início me trouxe assim algo como que, olha, já que falamos dessa ordem, como é que isso pode se estabelecer aqui dentro também? Porque levamos, claro, o nosso sistema de origem lá dentro do nosso trabalho também. E muitas pessoas acham que existe essa separação, assim, olha, entrei na porta e agora eu deixo tudo para trás. Mas, de uma forma mais profunda, tudo isso vem junto. E quando a gente pode dar esse espaço para olhar para isso também, algo se acalma. E a gente tem uma abertura para poder olhar para esse conflito um pouco mais profundo. Interessante. Não tem como deixar o sistema familiar na porta, a pessoa se dissociar e ser uma outra pessoa, né? E se o fizer, vai ter um desgaste enorme de energia e vai ser fake, porque não é possível, né? A pessoa, ela traz consigo, tá dentro mesmo, né? A conexão com a alma familiar. E aí, mas a gente bastante, né? Assim, agora deixa lá fora tudo, não é? Como se fosse, agora é uma parte de mim aqui dentro. E quando a gente dá esse espaço para a pessoa ser tudo, realmente é onde a gente consegue o maior ganho, não é? Que a gente consegue, inclusive, o maior desempenho, esse afinco e esse foco realmente ali dentro com tudo que ela é. Então, é um desafio. Isso a gente fala assim, claro que é um desafio, né? Por exemplo, nessa pandemia, eu percebo, porque nós estamos em teletrabalho, está sendo um grande desafio.
eu acredito para os gestores, né? Como é gerenciar essa equipe assim à distância, com cada um também que tem as suas dificuldades, as suas questões, as suas inquietações, e que agora talvez esses conflitos estão emergindo também de uma forma mais forte, e ainda assim manter esse vínculo, essa sensação de pertencimento dentro da empresa. Olha, eu falo para você que estamos vivendo assim um grande desafio para esses gestores e para que essa equipe se permaneça assim nesse sentido de pertencimento. É um grande desafio mesmo. O momento traz um desafio especial e cada um traz os seus desafios, né, do seu campo familiar. Só que no desafio é que está a força. Se a gente negar, olhar para ele, vou rejeitar esse desafio, não quero esse desafio, é uma pessoa muito fraca, fica uma pessoa, só sobra aquilo que não encara desafio nenhum, né? E a vida é repleta disso, e o que está no nosso campo familiar é o potencial que a gente traz de casa, é aquela força inata mesmo, né? Que nós temos conosco, junto com o desafio, né? Então tudo Exato. depende do olhar. Se a gente olhar para isso com um sim, com amor mesmo, né? Assim, tomando, isso é meu, isso me pertence, minha força está aí, né? A pessoa, de repente, de uma pessoa que tem que enfrentar um desafio dificílimo, ela pode se tornar um grande vencedor, né? A pessoa só é vitoriosa se vence desafio, não existe vitória sem encarar esse tipo de coisa, né? E aí cada um tem a sua força. E para lidar com uma equipe, para uma gestão de equipe, você tem que olhar para o desafio de cada um e para a força de cada um para aproveitar o potencial de cada um, né? Cada um crescer, se desenvolver, se satisfazer no trabalho e, é claro, dar muito mais força para a organização. Tem assim, Exato. aquilo que acontece dentro de casa, para um gestor de uma equipe, ele não tem como ficar se metendo na intimidade das pessoas. Mas nós sabemos que se a pessoa tem uma confusão, uma dificuldade com a ordem entre os irmãos, por exemplo, né? Teve irmãos abortados, um é tratado, o segundo é tratado como se fosse o primeiro, aí tem filho do primeiro casamento do pai que é excluído, e tem as exclusões, né? Essas coisas, os segredos familiares, aí o filho se sente deslocado, né? Qual que é o meu lugar? Me tratam aqui como primeiro, mas eu sinto que não sou o primeiro, tem alguma coisa errada, e aí é pesado, eu não quero isso para mim, eu não sou reconhecido. Aí a pessoa, ela é assim, né? E aí ela chega na secretaria para trabalhar, ou na repartição, ou na empresa, e ela também não sabe o seu lugar, e ela também disputa lugar com outro, e não sabe se tem que ficar no lugar de primeiro, de segundo, de terceiro, fica entrando, dando cotovelada e bola dividida e causando conflitos, né? E aí, para lidar com isso, com a equipe, como é que na prática a gente faz? Olha, isso para mim é fundamental, justamente essa questão do lugar. Inclusive foi, eu acho que eu já contei para você uma vez uma dinâmica que nós fizemos aqui dentro da instituição, na secretaria, e foi possível fazer isso, né? Foi justamente assim de externamente, né, mostrar aonde era o lugar de cada um dentro da instituição como servidor. Como que a gente fez isso, assim? Lembrando que quando o Hellinger traz para nós as leis sistêmicas ali, que a gente chama das ordens do amor, né? Dentro das instituições, dentro das empresas, nós temos algumas peculiaridades, né? É claro que existe esse pertencimento. Agora, também nessa hierarquia, quando a gente fala aquele que veio antes tem precedência, e aí nós trouxemos isso para dentro da instituição, assim, olha, quem é que veio antes aqui na instituição? Vamos colocar aqui e vamos seguindo essa ordem, porque havia isso que você falou, né? Alguns perdidos, qual é o meu lugar aqui dentro? Ou aquela disputa, eu cheguei por último, mas eu quero ser o primeiro, e aí essas confusões e essas inquietações, então tá, vamos colocar isso. E foi bem interessante essa dinâmica que nós fizemos, né? Só com relação a esse fator externo, tá? Mas isso, claro que precisa chegar no coração, né? Não adianta eu colocar só as mesas ali assim e falar, olha, aqui é o seu lugar, e se isso realmente não chega na pessoa. Agora, isso tem um efeito. Isso mostra algo para essa pessoa. Então, nós colocamos quem chegou antes na instituição e fomos fazendo esse ciclo. E foi muito legal, porque, assim, claro que algumas dinâmicas se mostraram,
não é? Alguns servidores, por exemplo, assim, não, eu não gostei daquele local ali, começam aquelas estratégias, né? Eu não quero ficar ali, ali eu tô de costa, e você percebe que é tudo algo interno. É tudo assim, está fora do lugar. E é no seu lugar que você tem a sua maior força. Não é você ser o último e ser desprezado. Muito pelo contrário. Você, o último, pode receber de todos esses aqui que estão aqui e que participaram já mais dessa história da instituição. Sabe, entender isso assim, que ele pode inclusive se dar esse prazer de receber, olha, com você eu posso aprender um pouco mais. E quando eu falei que é diferente das leis lá na família, só nessa questão da hierarquia, é que não necessariamente aquele que chegou antes ele tem que ser o chefe, não é? Por quê? Porque esse chefe, esse líder, ele tem que ter outros atributos, não é? A competência, por exemplo, é uma delas. Porque senão a confusão se instala também, porque alguém exerce algo só na formalidade, mas outra pessoa exerce realmente aquela função. Aí sai tudo do lugar. E aí bagunça tudo. Então, quando nós fizemos isso, de colocar as pessoas nessa ordem, o que nós percebemos dentro da secretaria é que houve maior paz, uma maior serenidade no trabalho. Aquelas conversas, aí a pessoa olhava assim e falava, poxa vida, mas peraí, ele veio antes de mim, né? E para falar dele, eu acho que eu preciso pensar um pouquinho mais, né? Então isso foi se assentando assim. Foi uma dinâmica bem tranquila assim. Fomos implementando devagar, porque nem todos queriam também isso, né? Mas também tinha o apoio do magistrado para fazer isso, né, Sam? E isso foi bem legal. E a gente percebeu que isso teve um efeito, que o próprio magistrado um dia disse assim para mim, né, olha, aqui acabou a confusão com relação a tudo isso. Então, essas questões parecem pequenas, mas como diz o Bert, assim, quando você pega algo no essencial, é simples, né? Vai nessa simplicidade e nessa simplicidade a gente pode caminhar. Como eu falei antes, não dá para parar aí. O conflito também é dinâmico. Depois disso, outras questões também foram emergindo. E aí nós precisamos abrir tudo isso para olhar para essas outras questões, né? Quais são essas mensagens que vão chegando também. Eu ia falar dessa questão do lugar, que eu lembrei de uma outra dinâmica. Eu não lembro mais se eu comentei com você também sobre isso. E justamente assim, tava aquele momento, aquele burburinho, né? Você sente o clima, né? Você fala, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Às vezes você percebe o clima, mas você não sabe o que está acontecendo. E aí nós fomos fazer uma dinâmica juntos ali, assim, né? E a dinâmica é uma dinâmica simples, o Bert também já que ensinou isso para nós. E aí falava assim, olha, eu fiz uma primeira rodada com eles, falei, a pergunta era, o que é que precisa ser feito aqui para você dar o seu melhor? Então, o que é que precisa acontecer aqui para você dar o seu melhor? E eles podiam colocar todas as opções, aí eu escrevi nos papéis, assim, coloquei na parede, né? Então, aí, rapidamente vieram algumas coisas bem superficiais. Olha, eu preciso ganhar mais como servidor, eu preciso ter uma função comissionada. E aí, outras coisas. Todas as questões colocaram ali. Aí eu falei, agora nós vamos fazer uma segunda rodada. E aí, nessa segunda rodada, o que é que precisa acontecer aqui para que seja melhor para você, mas também que seja melhor para o grupo? E aí, olha que interessante. Todas essas questões aí, ganhar mais, uma função, elas rapidamente ficaram para trás, porque eles tinham que escolher as opções melhor, que fossem melhores para o grupo. Essas opções ficaram para trás logo no início. E uma terceira rodada, assim, o que é que seria melhor para você, para o grupo e para a instituição? Então, só que agora vocês têm que entrar em um consenso. Dentre duas opções, das várias, aí eles trouxeram para mim uma opção. E aí, você sabe qual foi a opção? Acho que eu comentei já isso com você. A opção foi assim, olha, para acontecer o melhor, para dar o meu melhor aqui, eu gostaria que o magistrado estivesse mais presente na secretaria. Mas o que é que isso traz em profundidade? E depois eu pude conversar com o magistrado e ele foi para a secretaria e foi muito bom isso, esse convívio, né? Porque vocês, magistrados, quanto trabalho, quanta tarefa, e se vocês entrarem no gabinete, vocês podem passar o dia ali que trabalho não vai faltar, né? Então, ele também começou a prestar um pouquinho de atenção nisso. Mas isso trouxe também uma profundidade, assim, olha, algo dentro da história ali mostrava que houve essa ausência, inclusive no preenchimento dessas vagas.
lá atrás, e os servidores se sentiam abandonados, se sentiam sem esse respaldo. Olha só, é algo que nem eu imaginava e que a gente nem podia imaginar, né? Mas trazendo isso para a consciência, isso fica mais fácil para a gente poder trabalhar. E depois o magistrado veio, e essa veio uma questão também assim de que cada um no seu lugar. Olha, servidor, você no seu lugar de servidor, o magistrado no lugar de magistrado. Eu tenho um quadro assim, daí um dia eu escrevi ali assim, né? Aqui eu sou apenas o servidor. E é muito interessante, porque mesmo essas coisas simples, quando você passa, isso toca, né? Pô, Então, uns apenas passavam, um servidor é uma coisa grandiosa. Se for, né, apenas um servidor, pô, um servidor, cara. Não é mas, por pouca exemplo, coisa. teve alguém que passou ali e falou assim, só faltava essa, agora eu ser só o servidor. Você entendeu como que isso pega? Como isso pega? Aí, deixa a Sinto lhe informar a pessoa. realidade, né? É só isso mesmo. Esse é o verdadeiro choque de realidade, então, né? Vamos O trazer aí. Salvador, quem sabe na igreja se encontra, né? Mas você está vendo como os papéis, rapidamente, assim, você pode trazer dentro dessa visão sistêmica, né? Algo muito legal de consciência e de percepção para que você possa compreender o lugar que você está e também como é que você vai atuar dali para frente. Então, pequenas coisas que já fizemos e que eu percebia esses resultados imediatos. Que legal. Interessante você falando, eu comecei a lembrar algumas situações, né, que eu vivi também nessa relação com os servidores e que depende muito da comarca. Eu passei por várias comarcas do interior, né? Tem umas comarcazinhas assim, um pouco mais distantes da capital, onde os servidores são permanentes e os juízes passam, né? O juiz vai lá no início da carreira, fica um tempo, comarcas assim, muito amáveis, aliás, comarcas que eu guardo com muita saudade no coração, né? Os lugares bonitos, e na Bahia nós temos esses lugares, né? Acho que em todos os estados, né? O Brasil é cheio desses pequenos paraísos. E aí o juiz, ele chega, e os servidores estão lá há muito mais tempo, eles são mais antigos na comarca, né? Se o juiz chegar se achando, sem essa reverência a quem Sim. estava lá primeiro, os servidores olham com certo desprezo pro juiz, né? Fala, pô, quem esse cara pensa que é, né? Vai ficar aí querendo mudar tudo, querendo fazer tudo do jeito dele, daqui a um ano ele já não está mais aqui, a gente continua, né? Então, o vínculo entre os servidores é muito mais profundo do que o vínculo entre o juiz que está ali de passagem, né? E cada organização tem suas peculiaridades, né? Cada empresa tem suas peculiaridades, tem seus vínculos anteriores, sua história, né? Sua cultura. Mas a primeira constelação que eu fiz no judiciário foi com servidores, foi para olhar para a organização, para os servidores do cartório e eu, né? Foi com uma convidada, né? Quem facilitou a constelação foi minha amiga Eunice Brito. Eu até conto com mais detalhes isso no livro, né? Que faz parte da história, foi a primeira constelação no fórum. E ela fez uma constelação organizacional, do tipo estrutural, né? Para cada um ver o seu lugar na organização, assim, como se fosse uma árvore. Falou, olha, se posiciona como se fosse uma árvore, cada um escolhe que parte da árvore que é. Se algum pode se identificar como a raiz, outro pode se identificar como o tronco, como algum galho mais grosso, como uma folha, um caule, uma flor. Cada um se posiciona, né? A gente fez esse trabalho. Cara, muito legal, muito legal. E aí eu participei, né? Entrei achando que o problema era do cartório, porque eu via que a coisa lá estava meio travada, que o trabalho não estava fluindo muito bem. Aí eu entrei também, ali no meio, né? Me posicionei, tal, numa posição que eu achei legal, que eu olhava, via todo mundo e tal. Aí, o que se mostrou na constelação? O pessoal estranhava a minha presença ali, naquela posição que eu tinha me colocado. E aí, quando eu saí dali e me coloquei numa ponta do tronco, assim, mais distante dos servidores, aí isso aliviou muito para mim e para todos. Porque, então eu não estava no lugar certo. Eu ficava lá dando pitaco, achando que o cartório tem que fazer mais assim, tem que fazer mais desse jeito, de outro e tal.
E aí eu percebi que eu estava me intrometendo e que eles sabem, porque existe uma desconfiança da minha parte, né? É algo natural também. Mas essa constelação permitiu que eu visse que eu podia cuidar mais dos meus assuntos e deixar que os servidores cuidem dos assuntos deles. E, cara, depois disso, o clima melhorou tanto entre eles mesmos, né? As pessoas começaram a sorrir mais, o clima ficou mais leve no fórum, o trabalho começou a fluir melhor, aumentou a confiança de parte a parte. Como é importante isso da gente é, saber o nosso lugar. E nem sempre é óbvio, né? Aliás, eu tenho aprendido que o óbvio não existe, né? Todo mundo acha que é óbvio alguma coisa, quando vai ver, não tem nada de óbvio, né? Muito Às vezes interessante. tem que perguntar esse óbvio, né, para essa resposta vir com clareza mesmo, né? Então não ficar achando esse óbvio, né? Porque senão justamente pode entrar nesse campo da confusão. Muito legal isso que você está falando, porque uma vez você já tinha comentado comigo, e eu achei muito legal isso daí. Trouxe um pouquinho para cá também, depois da nossa conversa lá atrás, faz muito tempo, lá nas nossos encontros de direito sistêmico. E nós fizemos isso daqui também, e também foi uma experiência bem bacana mesmo, dessa questão do lugar. E isso que você está trazendo do magistrado, justamente, né? Quando nós fizemos aquela primeira dinâmica, o magistrado ir para a secretaria, mas esse ir para a secretaria é mais profundo do que simplesmente estar ali com os servidores, mas sim saber de toda essa tarefa que envolve e que está também para o magistrado desempenhar, né? Mas o magistrado também pode fazer uso, por exemplo, desses seus servidores que tem aí, né? Seu diretor, o chefe de cartório, ou alguém que possa gerenciar, porque justamente assim, olha, nossa função é, como servidor, eu falo assim, dá essa tranquilidade para você, magistrado, poder justamente analisar os casos, né? Fazer as suas sentenças, as suas decisões, sem precisar ir na secretaria, porque senão, geralmente, você tem apenas uma pequena visão do todo. E quando isso acontece, é perigoso. Não é quando se olha apenas uma pequena parte. E aí, dentro dessa visão sistêmica, a gente vem justamente assim, olha, vamos olhar o todo. Não é? E quem está ali no dia a dia, dentro do cartório, que pode olhar o todo, são exatamente esses servidores, com o auxílio, evidentemente, do magistrado. Então, é muito legal o que você está trazendo. Isso faz parte já até lá da teoria, né, geral de sistemas, quando a gente fala assim, olha, o todo, ele representa mais do que as partes. Não dá para a gente olhar só as pequenas fatias. Mas como é que todos esses elementos que estão aí, eles estão em conexão, então como é que eles se relacionam? Aí sim eu posso olhar e ter uma visão bem mais ampliada, uma visão realmente do que seja esse todo. E aí que entra o magistrado nisso daí. Então, muito legal isso que você trouxe. E eu já tive, né, como diretor, então já tive algumas conversas, inclusive com magistrados anteriores, assim, de justamente, olha, vamos lá, qual é a sua tarefa, qual é a minha tarefa? Como é que nós podemos fazer isso de forma que eu possa servir aquilo que você deseja e aquilo que é o melhor para a instituição, mas que eu também tenha a liberdade ali dentro do cartório para exercer a minha tarefa. Porque senão, de certo modo, também você tira essa legitimidade ou tira esse lugarzinho daquele que deveria ocupá-lo. E aí vai dar confusão. Vai ter problema, não tem jeito, tem problema. E tem que lembrar que nós todos somos servidores públicos, né? O servidor do judiciário não tem a missão de servir o juiz. O olhar tem que estar todo mundo olhando para a população, para a comunidade, né? A justiça, em última instância e em primeira e em todas, é para servir as pessoas que dependem, né? Que estão sofrendo por alguma desordem, por alguma injustiça. Então, nossa função é atendê-los, prestar esse serviço. E aí, Exato. como é que faz? A pessoa chega com aqueles emaranhamentos, né? O que é um emaranhamento familiar? Uma parte da sua alma está olhando para algo que está fora do lugar, ou que está faltando, né? Algum excluído, ou alguém que não foi honrado no seu lugar, na sua família de origem. Então, às vezes, a pessoa teve uma dificuldade com o pai, com a mãe, alguma exclusão, algum trauma, e aí uma parte da sua alma fica olhando para aquilo, e aí a pessoa não está disponível para olhar para o jurisdicionado, que é a quem nós devemos servir, né? E,
E aí, como você olha para isso e como você faz para trazer de cada um o seu melhor para cumprir essa missão do servidor, que é servir o público? É muito legal essa questão, porque, claro, que nós também precisamos olhar para os nossos pontos cegos, né? Porque assim a gente vai também acordando e tendo a compreensão muito melhor, né? Muito mais ampla. E quando você disse isso do jurisdicionado, é exatamente assim, como é que eu posso efetivamente ajudar, né? Como é que eu posso ser esse facilitador aí, não complicar ainda mais as coisas ali dentro, né? Porque é justamente como eu entro dentro desse todo para auxiliar. E aí eu trago sempre essa questão da postura, sabe? Quando o Hellinger traz para nós esse centramento e essa postura um pouco mais distanciada, mas ao mesmo tempo em sintonia com aquilo que acontece, é a partir daí que a gente pode olhar esse fenômeno, o que é que a gente pode observar. Então, muitas vezes o jurisdicionado chega com questões que eu mesmo olho e falo, o que eu posso fazer? Né? E realmente, assim, de forma consciente ou aqui na cabeça, mental, eu não tenho o que fazer. Então, o que fazer? Se expor a isso, né? Se abrir a isso. E muitas vezes é dentro dessa postura de centramento e dessa abertura, e ao mesmo tempo dessa conexão, que algo surge. Várias vezes, assim, eu vou lá para o atendimento, porque eu gosto muito de ir no atendimento. Né? Eu falo, puxa vida, é o nosso primeiro cartão de visitas ali, né? Então, como é que as pessoas estão vendo a Justiça Federal ali? E às vezes eu vou lá no atendimento. E eu falo que todas as vezes que eu vou para o atendimento eu recebo muito presente, porque chegam questões assim que eu falo, nossa, o que é que eu vou fazer? Né? E são questões difíceis, questões difíceis. Eu lembro uma vez que eu estava ali, uma questão bem simples, assim, por exemplo, só para exemplificar. Uma pessoa chegou, ela estava junto com a filha, e ela fazia bolo aqui, assim, né, numa confeitaria da cidade, e ela estava pleiteando um benefício previdenciário, um auxílio temporário, porque depois da morte da mãe, já fazia 6 meses que ela não confeccionava mais nem um bolo, não fazia mais nada. E aí ela estava ali, e eu assim, como é que eu posso ajudar? Eu faço essa pergunta para mim, como é que eu realmente posso ajudar? E às vezes vem assim, apenas fique ali e ouça, fique em silêncio, não é? Espere, espere, espere. Quantas vezes vem isso? Espere. Né? Então eu estou ali, escuto, e aí em algum momento depois a pessoa estava chorando, tudo, a filha dela querendo fazer algo assim, né? Mãe, eu já falei, a senhora tem que melhorar. Aí eu falei, ó, dona Maria, estou chutando o nome aqui assim, né? A senhora quer fazer um exercício de olhar apenas? Ah, ela falou, ela não entendeu assim? Quero. A senhora está vendo a sua filha aqui? Aí, olhe para ela. Apenas olhe para a sua filha. A hora que as duas cruzaram o olhar, imediatamente elas se emocionaram. Elas ficaram juntas ali, rapidinho. Porque às vezes as pessoas também perguntam assim, mas quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Se você está centrado e vai direto naquilo que é essencial, é algo que pode ser bem rápido. Elas se emocionaram, ela pegou, virou, olhou para mim e falou assim: ah, já sei. Eu vou fazer um bolo e vou trazer aqui para vocês. Então, uma conexão que pode levar o outro a encontrar também essa sua própria força. Naquilo que eu nem sabia o que fazer, eu nem sabia como Além de ajudar a ganhar bolo. reconhecer. Além de ganhar, olha, ela não levou o bolo lá não, mas ainda não, né? Veio pandemia e tudo, então não teve bolinho. Quem sabe esse bolo ainda chega lá. Mas essa pessoa, depois eu fiz o que ela precisava fazer com relação ao processo, né? Mas talvez ela tenha encontrado um outro caminho de força que em algum momento restou perdido, restou separado. E aí, assim, a gente fala de uma verdadeira solução, né, do conflito, quer dizer assim, algo que estava separado pode se unir novamente. Então, ali dentro da secretaria, a forma com que eu levo isso é através desse centramento, dessa percepção, muitas vezes sem saber o que ajudar, e é se expor a tudo isso que se apresenta. Isso tanto com relação aos servidores, como com relação ao jurisdicionado em geral. Que legal. Uma outra forma, aquilo que a gente falou da ordem, né? De quem veio primeiro, quem veio depois na organização. Eu tenho usado isso nas reuniões, né? Primeiro, quando eu chego numa comarca, na minha primeira reunião, eu
peço para cada um sentar, né, ao redor da mesa pela ordem, o mais antigo na comarca para o mais novo, né? E aí eu me coloco no final, na ponta da mesa, né? E aí eu reconheço primeiro, segundo, né? E agora eu estou chegando. E agora eu estou ocupando esse lugar. Mas eu faço uma reverência a quem estava ali primeiro, né? E eu conto com apoio, eu preciso do apoio da equipe. Assim, para quem está num lugar de liderança, de chefia, isso assim, tem um efeito muito bom de ganhar a equipe mesmo, né? Porque a equipe olha com desconfiança. Se aparece um chefe, se coloca num lugar, não reconhece, né, essa ordem de precedência. Então, para comandar com alguma força, tendo respeito, né, da equipe, isso é fundamental. Aí teve E olha, uma ocasião em que tinha um servidor que estava ruim de trabalho, assim, por conta de alcoolismo, né? Ele tinha uma dificuldade, assim, com o alcoolismo, e a equipe meio que protegia ele, né? A equipe tinha um respeito por ele, não sabia como fazer, então não deixavam chegar até mim, até que um dia se sentiram na necessidade de trazer para mim isso aí. Olha, ele está nessa situação e a gente está preocupado e tal, não sabe o que fazer. Aí eu chamei uma reunião com ele. Aliás, primeiro fizemos uma reunião sem ele, todos participaram, e eu coloquei pela ordem, né, de antiguidade, e agora onde é que é o lugar dele, desse servidor? Falaram, ele é o mais antigo. E aí coloquei uma cadeira, assim, representando, olha, então agora vamos reconhecer, esse é o lugar dele. E agora vocês olhem para ele nesse lugar. E foi tão emocionante. A sensação é de que imediatamente ele ganhou um respeito, ele adquiriu uma força assim, perante a equipe. Eu tenho certeza que isso influenciou a maneira como cada um olhava para ele e a maneira como cada um pode ajudar, porque você ajudando do seu lugar, você é muito mais eficaz. Ajuda, isso está dentro das ordens da ajuda. Vou até aproveitar para linkar com a primeira pergunta que fizeram aqui, que a pessoa não consegue lidar bem com as ordens da ajuda. Essa foi a pergunta que ela fez. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tenho dificuldades com as leis da ajuda. O que fazer? As leis da ajuda elas vigoram, viu? Independente, o que fazer é melhor reconhecer que é assim. A nossa é, condição de ajudar está condicionada ao nosso lugar. Não tem como querer ajudar sem estar nesse lugar, né? E aí é até possível ajudar sem querer ajudar, né? De uma forma humilde, às vezes até saindo do lugar de quem quer ajudar, pode ser o ato que vai, de fato, favorecer uma melhora da outra pessoa, né? Isso vale nas organizações e vale na família, vale em qualquer lugar, essas ordens. eu ia só falar que essa palavra que você trouxe é justamente esse resumo, assim, olha, essa ajuda é humilde, né? Então, assim, para se enquadrar dentro dessas ordens, é preciso realmente bastante humildade, porque exige uma postura, né, respeitosa. E como você disse, assim, não sou eu que quero algo ou fazer algo pelo outro, mas eu estou ali, né, em sintonia e nesse caso que você trouxe, inclusive, né, de olhar com compaixão para esse outro desse meu lugar, que inclusive dentro da instituição sou menor, né? Cheguei depois, ele tem essa precedência. Olha, veja quanta força nesse olhar que nós transmitimos a esse outro e a nós mesmos. E isso tem um efeito, né? Eu lembro que, e olha só, é bem legal falar isso, que você trouxe do lugar de novo, dessa ordem, porque, gente, as intenções são as melhores, né? Então, todo mundo quer fazer esse melhor. Eu lembro uma vez que estava num curso, Sam, um curso no TRF, e aí uma magistrada, a gente estava fazendo uns exercícios sistêmicos, né? E então ela estava preocupada porque ela estava indo para uma nova vara federal lá e ela queria saber como que estava cheia de planos, né, de expectativas. Eu vou levar o meu diretor, eu vou levar o meu oficial de gabinete, que mais alguém da secretaria, que ela falava assim, esse é o trator da secretaria. Eu falei, vamos colocar isso aqui? Só para você ver, né, para todos aqui, como é chegar em um lugar novo. Isso que o Sam falou para nós assim, olha, chegar e reconhecer essa história.
Porque se eu chego naquele afã de que, olha, agora vocês esqueçam tudo e eu vou fazer tudo melhor, rapidamente essas pessoas vão se afastando. E aí nós colocamos isso dentro de uma constelação, os servidores, e aí os servidores assim foram se afastando e ficou essa magistrada olhando assim para tudo e esses servidores que ela levou e assim estava claro assim eles não davam conta sem os demais. Eles também ficaram perdidos sem esses demais. E depois trazer qual é então essa postura que auxilia. Como é que eu chego nesse lugar? E claro, todos querem fazer esse melhor e querem apresentar um bom trabalho. Mas justamente chegar nesse lugar e reconhecer toda essa história. Reconhecer esses que estão aqui e que estiveram aqui antes e que agora, desse meu lugar, talvez de último, mas de certo modo também o primeiro, porque exerce essa liderança com todo esse respeito, com toda essa humildade e com essa postura que acolhe todos esses que estão ali. E assim, rapidamente, esses que estavam distantes vão se aproximando também. Não é fácil isso, viu? Não é fácil. Exige, como nós falamos dessa palavra aí, bastante humildade. Mas nessa humildade, dentro dessa ordem, algo flui de forma bem natural, bem serena. E aí vale a pena. O resultado é bastante positivo. Maravilha. Isso que de se colocar no último lugar, isso é muito bonito, né? Porque é um lugar de leveza, é um lugar de segurança e é um lugar de oportunidade de receber, né? De menos exigência. E acontece também que no fluxo da vida, os últimos serão os primeiros. Serão os primeiros perante quem vier depois, porque sempre tem gente chegando, né? Isso vale na vida, né? Vale o filho pode vir mais alto, depois ele pode ter seus próprios filhos, né? Ele é pequeno perante quem veio primeiro, mas vai ter quem veio depois. E se ele sabe ser pequeno perante o grande, ele vai ser visto como grande perante os pequenos. Então, isso é entrar no fluxo da vida. Isso vai, é lindo isso, né? E é claro que na organização vale também, porque a gente chega um dia, mas daqui a uns dias a gente está antigo na organização, e a gente é veterano, e vai chegar quem veio depois, né? E é um desvio de energia, desvio, desperdício, pesa para a pessoa ela querer ser maior do que é, ou querer passar na frente de alguém que veio primeiro, isso tudo desgasta, né? E aí isso influencia em como essa pessoa é vista por quem veio depois. Que a pessoa que veio depois não consegue ver com grandeza aquele que se acha maior do que é, né? Sim, sim. A humildade realmente é fundamental nessas leis. Ter cuidado justamente com essas distrações, né? Isso daí são distrações para que não olhe realmente para aquilo que é essencial. Então aí dar um passo atrás mesmo, assim, voltar um pouquinho esse olhar, inclusive para dentro de nós mesmos, que a gente sabe onde é que precisa ainda reconhecer algo que caminha dentro dessa ordem, dentro dessas leis. Alguém até perguntou aí, Samir, algum livro prático? E a gente estava falando das ordens, né? Então aquele livro Ordens da Ajuda é ótimo, né? Tanto para as relações familiares como empresariais, são ordens, né? Princípios básicos aí, universais que a gente leva para aplicação tanto na família quanto nas empresas. Ótimo livro. E tem os livros que o Bert trata das organizações também, né? Que são muito legais, assim, leis sistêmicas aplicadas à assessoria empresarial, êxito na vida, êxito na profissão. E qual que é o terceiro mesmo que me escapou? Tem as ordens do sucesso? Eu não sei como é o Ordens nome. do Sucesso. Muito legais. E tem uma pergunta aqui. Como usar a constelação nos casos de assédio moral dos servidores? Olha que interessante, né? A constelação ela pode esclarecer muito, porque onde há assédio moral, há fragilidades, há pessoas que não respeitam a dignidade própria e nem a do outro, né? Normalmente, quem que é fraco nessa relação, onde há assédio moral? Com certeza, quem sofre o assédio moral e não consegue se defender, e com certeza, quem pratica o assédio moral, né? É uma expressão de fraqueza, na verdade. Então, como tratar isso? Eu vejo que é pelo empoderamento,
de ambos, né? Se a pessoa está de pé na sua dignidade, não tem como ser vítima de assédio moral. Ela encontra formas de não se envolver naquela situação, ou de escapar daquilo, ou de se defender. É um desafio, né? É um desafio, porque eventualmente pode ter um superior hierárquico que age com abuso. Isso sempre existiu e não vai desaparecer de uma hora para outra, embora hoje tenhamos mais ferramentas para combater, né? Você já lidou com alguma situação assim? Como é que você vê isso, Marcos? Olha, não formalmente, assim, de ter uma reclamação nesse sentido, né, por onde passei, mas sim a gente escuta, né, inclusive aqui mesmo, assim, a gente escuta, porque tem o papel, assim, ali, às vezes, né, daquele que exerce essa liderança, de trazer algumas questões bastante pontuais. Nessa parte do assédio, eu não tenho experiência própria, tá, para dizer para você, assim, vivenciado, ou uma constelação específica ali, assim, com relação a isso. Agora, a gente tem que olhar bastante quando a gente vai falar do assédio e essa questão, né, da vítima e do perpetrador, quais são os papéis que são desenvolvidos ali dentro e como é que existe esse jogo. Porque às vezes se cai dentro desse jogo onde, ora, um é vítima, ora é perpetrador. Lembra quando a gente vai falar do triângulo, né, do Karpman lá, do perpetrador, da vítima e do salvador? Na verdade, a pessoa não está em apenas um papel. Ela ocupa outros papéis também e de forma simultânea. Então é preciso olhar realmente com bastante profundidade, com bastante carinho, com compaixão. Inclusive, essa palavra compaixão é justamente o antídoto para sair desse triângulo, né, que é um triângulo dramático, o triângulo do drama, para um triângulo do reconhecimento. Isso que você trouxe, esse empoderamento, esse reconhecimento, né? Por exemplo, da vítima, trazer essa parte para algo como vencedor e sair desse papel da vítima, o perpetrador, ou o abusador, né? O ditador, sair disso e ser aquele que caminha junto, né? Mas assim, isso precisa ver no caso concreto. Eu não ousaria dizer que, olha, a dinâmica é sempre essa. Aliás, eu nunca gosto de dizer isso nas constelações, né? O pessoal às vezes busca essa receita pronta, mas sempre tem algo que é próprio daquele sistema, ainda que exista um indicativo geral. É sempre assim, aquela postura de se abrir aquele fenômeno que se apresenta no momento e perceber qual é aquela determinada dinâmica. Então, sim, já ouvi, né, algo dentro do meu cotidiano, do meu dia a dia de trabalho, mas nunca tive isso de uma forma, assim, um procedimento para tratar com relação a isso, não. Agora, isso existe, mesmo sem precisar falar, né, como você disse, assim, quantas vezes as pessoas mesmo se sentem, né, deixadas de lado, maltratadas, ou aquele outro que foi um pouquinho mais ríspido, rigoroso. Então, prestar atenção como está o equilíbrio, eu acho que tem que olhar de uma forma mais precisa para isso. E assim, como tratar com constelações, né? Como perguntaram. Tem um movimento básico que a gente trabalha nas constelações em direção a tomar o pai e a mãe, né? E isso é uma vacina e um santo remédio para situações de abuso também, né? Porque quem toma o seu pai e a sua mãe tá bem. Porque a segurança que um filho sente é justamente a segurança essencial, né, de uma criança, assim, é quando os pais estão garantindo, a pessoa sente que olha assim, vê o pai, olha, vê a mãe, sabe que tem um colo ali, que tem uma pessoa que garante as coisas e tal, se sente seguro, né? E aí, a contrário senso, a pessoa que sente falta do pai e da mãe, ela se sente insegura e se sente sujeita às adversidades, às agressões, ela se sente mais fragilizada, né? E de alguma forma, muitas vezes, são essas pessoas fragilizadas que atraem a atenção dos abusadores. E por que abusador? Porque é como você falou do triângulo, né, de Karpman, foram as pessoas que foram abusadas. Então, são as pessoas fragilizadas porque também não tiveram essa segurança, então sofreram e aí estão dando o que receberam, né? E aí abusam dos outros.
mudam de papel, passam de vítima para agressor, e aí buscam uma nova vítima. Que vítima que vão buscar? Uma que esteja fragilizada. É claro que a vítima fragilizada está mais sujeita à ação de um abusador. Isso vale em caso de assédio moral, vale em caso de abuso sexual, de violência. É, é a dinâmica que acontece, né? Então, esse movimento de tomar o pai e a mãe é altamente empoderador. Pessoa que está assim, que sente internamente a presença do pai e da mãe, que sabe que o meu pai e minha mãe estão presentes, se a pessoa achar o meu nariz feio, ou achar me chamar de careca, me criticar por qualquer motivo, meu, problema dela, porque papai e Eu tô mamãe me aqui, né? amam, né? É exatamente esse empoderamento, né? Esse lugar, né, de filhos, né? Pequenos perante os pais, grandes perante a vida, né? Isso é um empoderamento assim que aí esses espaços, né, para que essas dinâmicas aconteçam, eles ficam muito restritos. É bem difícil que chegue até aí, porque justamente como você disse, né, eu tô ok, problema dele, a visão dele com relação a mim, ela não chega até mim de forma a trazer toda essa inquietação, né? Então, esse antídoto que você trouxe aí, realmente de recostar no pai e na mãe e ali se entregar, né? Quem tem essa coragem e esse prazer mesmo, né? De se entregar nesse pai e nessa mãe, está no seu lugar. Nesse momento, tem esse seu lugar de força. E quando ele está no seu lugar de força, essas dinâmicas elas ficam bem mais distantes, né? Aí alguém escreveu, cada um no seu lugar? Sim, cada um no seu lugar, porque é no meu lugar que eu tenho a força. É no meu É, lugar que eu posso fazer algo. é sempre importante esclarecer também que isso não ameniza a responsabilidade de quem praticou um abuso ou de Uhum. quem cometeu algum desvio, algum crime, né? A pessoa precisa ser responsabilizada e como, inclusive, como forma dela entender o abuso, entender a dinâmica, para ter chance de modificar alguma coisa e buscar seu próprio pai, sua própria mãe, suas próprias soluções, né? Porque se critica muito, muitos criticam a constelação porque fala que a culpa é da vítima. A gente não está falando que a culpa é da vítima, não se trata de culpa, se trata de Sim. empoderamento, né? Se trata de não se deixar vitimar, de sair desse lugar, que, a meu ver, é mais importante. Precisa responsabilizar quem tem direito, né? Mas o essencial mesmo é a pessoa se libertar daquela situação, porque se as pessoas não deixarem que haja abuso, o abusador não vai ter espaço de ação, ou ele vai procurar outro lugar para agir, né? Se as pessoas estiverem fortalecidas. Então nós olhamos, Exatamente. e a vítima tem um grande poder, a vítima tem um grande poder, ela tem o poder de se defender, né? De se fortalecer. Existe esse poder, né? Porque se a gente dedicar todo o nosso foco à punição do abusador, como se a vítima não tivesse nada a fazer, mas a vítima vai continuar do jeito que está e vai aparecer um outro abusador, Vai, né? exato. Por isso que muitas situações se repetem, né? Muitas vezes, assim, essa vítima abusada em vários aspectos, em tantos lugares diferentes e ocasiões diferentes. Uma coisa eu queria pontuar que você trouxe que é bem importante. É justamente isso. A constelação, ela não vem para que vá se buscar quem é o culpado. Não é? Muitas vezes, e eu estava até num evento agora na Justiça do Trabalho, no TRT lá do Mato Grosso do Sul, e eu estava falando justamente isso. Olha, a constelação, ela não é para a gente trazer aqui para o judiciário para encontrar esse culpado e punir. A constelação vem justamente para esse que deseja olhar algo de si e ter essa percepção nova. E assim, essa questão da culpa, então, deixar de lado, mas a culpa, no sentido de responsabilidade, ela continua a existir, que é, inclusive, para esse abusador, para todos, né, todos esses atos, a dignidade que nós respeitamos, que ele tem de, inclusive, ter esse próprio ato para si e resolver isso e arcar com as consequências disso. Então, também quando nós permitimos que esse outro pague por isso, é uma forma
de que ele resgate a dignidade e, como vocês sabem, de uma das leis que é o equilíbrio, que também ele equilibre, de certa forma, né, dentro dessa relação e possa olhar adiante. Então, muito bom isso que você trouxe, Sam, dessa questão da culpa, para a gente não confundir constelação com busca de culpados ou entrega da sacola da culpa para um ou para outro, mas sim como, né, essa ampliação da consciência que traz para nós, inclusive, um direcionamento, talvez um novo passo, a partir de uma decisão nossa. Hoje, o tempo está acabando, Marcos. Ó, o papo está ótimo. Já vai dar 1 hora de live. Começou um pouquinho atrasado, mas já vai dar 1 hora. Tem uma pergunta aqui da Alessandra. Fala assim, Sam e Marcos, na visão sistêmica, por que razão há tantos problemas de saúde e até mentais no judiciário? Vamos falar rapidinho disso? Uma coisa que a gente observa, né? Existe uma tendência dos juízes e servidores da justiça de estarem fora do seu lugar porque eles querem julgar, eles querem fazer justiça. Então, quem faz justiça é grande, né? E vê os outros como pequeno. É claro que isso tem razões ancestrais, né? Que isso tem a ver com a relação com os pais, do filho que não concorda com alguma coisa dos pais, quer botar ordem em alguma coisa da sua própria família, e esse senso de justiça, porque houve uma injustiça, aí a pessoa vai para o judiciário e isso pesa. E esse peso da pessoa estar fora do seu lugar tem reflexos na saúde, né? Assim como a gente observa entre os médicos e enfermeiros e pessoas que trabalham na área de saúde. Também tem são pessoas que se colocam no lugar de salvadores, muitas vezes, né? Por melhor que seja a intenção, nós não estamos julgando qualquer intenção aqui. Estamos observando que faz uma pessoa se meter num sistema judiciário para ficar distribuindo justiça por aí, né? Ou num sistema de medicina, querendo salvar as pessoas, né? E outros salvadores que tem por aí. É um lugar de peso e eu acredito que isso tem a ver com a incidência de doenças, apesar da sociedade, em geral, tá bastante fragilizada, né? Então, aproveito esse tema, assim, já para te dar a oportunidade aí de falar mais umas palavras para a gente concluir em seguida. Ah, tá ótimo. Bom, então eu já agradeço também, né? Ele passou muito rápido aqui. Esse tema saúde, né, ou doença, por assim dizer, o nosso corpo, ele dá os sinais. O nosso corpo, ele fala conosco o tempo todo. Nem sempre as pessoas percebem esses sinais e eles vão se agravando. Cada vez isso vai ficando um pouquinho mais forte e o sintoma aparece. Lembra quando nós falamos, inclusive, daquela primeira relação, filhos com relação aos pais? E aqui hoje falamos tanto do lugar, né? Acabamos falando bastante do lugar. E justamente isso que o Sam está trazendo. Esse estar fora do lugar adoece. Esse estar fora do lugar gera uma consequência também no corpo. Existem vários emaranhamentos, né? Várias causas que nós podemos falar. Mas, assim, quando esse corpo adoece, a gente também, dentro dessa visão sistêmica, olha para qual é essa mensagem que está por trás desse sintoma. Então, esse sintoma pode ser somente essa ponta do iceberg. E aí nós precisamos olhar para tudo que está por trás disso. E aí o corpo, como eu disse, vai falando conosco. As causas, elas podem ser variadas. Né? Isso que o Sam falou, de estar fora do lugar e se colocar como um salvador, quantas vezes nós vemos dentro das constelações familiares, lá no âmbito familiar, por exemplo, fica muito fácil de ver isso, quando um filho, ele se coloca à disposição e diz, não mamãe, quem sofre sou eu sofro por você, eu inclusive morro por você, se for preciso, eu adoeço por você, se for preciso. Isso vai solucionar ali dentro do sistema? Não, não vai. Porque está vinculado a esse amor cego e totalmente fora do lugar, fora da ordem. Então, aí a gente precisaria fazer uma outra live para falar só sobre isso, né, Sam? Porque é bem instigante, assim, muito legal falar sobre isso, mas deixar essa informação de que fora do nosso lugar existe muita confusão, estamos fora da nossa força e, inclusive, essas doenças, esses sintomas podem se manifestar.
Meu querido, muito obrigado, então, aí, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Olha, eu não Maravilha. acompanhei, mas o pessoal falou bastante coisa aí, tem perguntas aí, viu? Tem algumas perguntas que não deu tempo de responder, mas foi muito legal, Marcos. Grato, viu? Valeu. Uma alegria tê-lo aqui junto também, nesse bate-papo. Foi show de bola. Gostei muito. Valeu mesmo. Valeu. Grato a todos. Alice, que respondeu aqui, nossa amiga Flávia tá gaúcha. aí apresentando a gente, ó. Flávia está aí também. Tem vários amigos, queridos, alunos aí acompanhando. Então, meus amigos, tudo de bom. Marcos, um grande abraço, tudo de bom. Um abraço para a Flávia também, viu? Valeu, foi sensacional. Um abraço a todos. Um abração.